Eu vou fazer um vídeo sobre o terceiro superciclo. O que que é isso? Bom, eu recebi essa dica, tá, do Felipe. Ele me mandou esse link aqui, tá, falando que o banco prevê que o Brasil já em 2030 alcance os 12 trilhões. Então, o que que é a dica dele? Tá lá, ó, o terceiro, super ciclo. Mas por que que é o terceiro, tá? É porque teve o primeiro de 1870 a 2013, onde o mundo cresceu 2,7%. Depois nós tivemos as duas guerras mundiais. O pessoal fala que as guerras mundiais elas ajudam a crescer o mundo, tá? Mas é o contrário, elas jogam para baixo o crescimento mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial nós tivemos um período de paz, tá? Relativamente. Então, de 46 a 73, primeiro choque do petróleo. O mundo cresceu maravilhosamente, então nunca se cresceu tanto assim. E depois, devido ao choque do petróleo, aquela crise da década perdida do Brasil, tá vendo? Não foi só do Brasil, foram de vários países. E agora nós estamos recuperando e os países ricos estão em crise. Então, aqui, ó, de 2000 a 2030 é o terceiro superciclo, segundo o Banco Santander, tá? Então a previsão é de que o PIB cresça de 62 para 308 trilhões, tá? Em dólares nominais e para 143 em dólares reais. Isso aqui parece que vai ser a valorização do câmbio de alguns países diante do dólar americano. A gente repara que a China, a Índia, tá vendo? Os países pobres, eles tinham uma parcela pequena diante do mundo, enquanto que Estados Unidos, Europa, Japão e o resto do mundo, tá vendo? Então, os países ricos dominavam a maior parcela do PIB mundial. Agora vai haver uma inversão, tá vendo? Os Estados Unidos, Europa e Japão vão ter uma parcela muito menor do que essa grande aqui, ó, tá vendo? Então, esta é a grande mudança de 2010 para 2030, em 20 anos. Só que uma grande mudança já ocorreu, tá? Quase que parecido com essa já ocorreu nos últimos 10 anos. Então, só vai continuar a acontecer o que já está acontecendo. Aqui nós temos o PIB per capita, é o PIB per capita em 2010 e 2030, tá? Então o que a gente repara? Os Estados Unidos vão continuar com o PIB per capita grande, a União Europeia com o PIB per capita grande, o Japão, tá vendo? Não é que eles vão ficar pobres, não. Eles estão relativamente pobres, porque antigamente eles mandavam sozinhos, né? Eles consumiam tudo. Agora nós vamos consumir junto com eles. A gente repara que o PIB per capita da América Latina é praticamente igual ao do mundo, da China, tá vendo? E o da China é que vai crescer bastante, o da Índia crescer bastante também, tá? O nosso vai se manter, vai crescer, mas não tanto. Quem vai crescer muito são os emergentes da Ásia. Então, 2/3 do crescimento mundial vai vir dos emergentes, tá? Aqui até 2030, né? Então, quem é que vai ajudar o mundo a crescer? É a China, a Índia, a Ásia, exceto China, Índia e Japão. Isso aqui não sei quem que é, seguida seus produtores de petróleo, parece que é Médio Oriente, Norte da África, América Latina, aqueles antigos países lá da Rússia, tá? Comunidade independente, Estados Unidos, Europa, Japão. Tá? Então, os ciclos estão perdendo margem. Aqui nós temos um gráfico sobre a globalização, tá? O comércio. Aqui desde 1820, o comércio está cada vez mais importante no mundo. Então, isso é a tal da globalização, é as exportações em percentagem do PIB. Então, a gente repara que agora que no século XXI, tá vendo? Deu um novo salto. É esse salto aqui que é o efeito China, que é a globalização, tá? Mas veio aumentando, provavelmente, aqui depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Deu um salto grande. Então, o mundo hoje está totalmente interdependente e é muito pouco provável que haja guerras. Eu garanto que não vai haver guerras porque estamos todos uns dependendo dos outros, não tem como. A gente repara também que as economias avançadas, depois daquela quebra do Lehman Brothers, elas estão tendo dificuldade para recuperar as exportações, enquanto que a Ásia recuperou muito mais rapidamente. Então, esse trabalho aqui nada mais faz do que corroborar o que a gente já estava vendo, tá? Só não enxergava quem é cego, mas ele detalha, ele precisa o nosso conhecimento, ele intensifica. A classe média em 2009 e 2030, tá? A Europa, então, a classe média vai continuar praticamente a mesma, os Estados Unidos praticamente a mesma, na América Latina vai crescer.
Aqui na Ásia, gente, olha só o tamanho da classe média hoje e o tamanho que vai ficar. Então, isso aqui, gente, é o tal do efeito China. Isso aqui é que está causando um novo milagre econômico no Brasil. É isso que a gente tem que enxergar e é isso que pouca... Olha que já está causando um milagre, tá? E vai continuar. Esse milagre vai continuar acontecendo. Não tem como ele parar. Aqui tem o Brasil, tá vendo? Ele era o nono em 1990, continuou o nono em 2000. Em 2010 ele já pulou para a oitava, tá? E olha também, ó, o PIB, 0,5 tá 500 bilhões, 600 bilhões, pulou para 2 trilhões, gente. Então, praticamente quadruplicou, né? Depois aqui para 2020, ó, outro salto, tá vendo? De 2 para 5,1. Então é muito grande. E depois para 12,2, aonde que o Felipe me mandou, tá? Mas para mim o importante é que a gente vai passando as pessoas, vai passando os países e deixando os países para trás. Aqui, ó, o Brasil vai passar então a Itália com o Reino Unido aqui, tá vendo? A previsão já passou. Agora nós vamos passar a França e a Alemanha. A Alemanha acredito que vai demorar um pouquinho mais, mas a França parece que até 2014 nós já vamos passar a França. Agora o Japão com a Alemanha vai demorar um pouco mais, tá? Mas a gente vai acabar passando. Aqui, ó, como é que o Japão vai cair até 2030. Vai ser passado inclusive pela Indonésia. Naquela previsão inicial do paper 99 do Goldman Sachs, o que se previa? Que o Japão iria continuar acima do Brasil em 2050. Então aqui você já repara que o Japão já vai estar para baixo do Brasil, inclusive vai ser passado pela Indonésia. O México, o pessoal fica me enchendo o saco, vai passar o Brasil, vai porra nenhuma, gente. O México é metade do Brasil, vai continuar sendo metade, não tem jeito. Agora outro detalhe interessante, a China. 2010 já era o segundo. Cadê a China aqui? Aqui era o sexto, tá vendo? E aqui era o décimo. Então a China também cresceu com muita rapidez. E em 2020, segundo o Santander, já vai estar na frente dos Estados Unidos. Eu acredito que vai ser 2022. Então esse estudo aqui está um pouquinho mais otimista do que eu. E em 2030, quase que o dobro dos Estados Unidos. Olha aqui a diferença. Então o efeito China vai continuar, não tem a menor dúvida que, inclusive, ele vai se intensificar e o Brasil vai continuar nesse milagre econômico. A Índia, gente, ó, terceiro lugar em 2030. Cadê a Índia aqui? Aqui o terceiro também, né? Já em 2020, segundo essa projeção, tá meio difícil. Cadê ela aqui? Não aparece aqui não. Tá, a Índia, então, subiu, ela vai ter um crescimento rápido igual o da China, tá vendo? De uma hora para outra ela vai despontar. Uma coisa bem interessante. O pessoal também fala, ah, não, a Índia não vai crescer, não vai crescer, não vai crescer. Vai crescer e vai passar o Brasil. E por que ela vai crescer e vai passar o Brasil? O pessoal não olha, tá? Mas a gente repara aqui, ó, os investimentos na Índia estão subindo muito forte. O da China está praticamente estagnado, né? Vamos botar assim, e o da Índia subindo. Então, a diferença que era de 23 pontos percentuais, hoje, aqui em 2007, 2008, não sei, caiu para 4, tá? É evidente que aumentou um pouquinho, mas o importante é que essa diferença está diminuindo ao longo do tempo, e o crescimento da Índia é aquela velha lei dos rendimentos decrescentes. Quando o país é pobre, gente, todas as indústrias vão querer investir lá, porque a mão de obra é barata. É por isso, então, que não é porque a Índia é organizada, não, porque a China é muito mais. Mas como a mão de obra é muito barata, eles vão ganhar em competitividade. Então, a China vai crescer rápido, não tem a menor dúvida. Aqui o G3, União Europeia, Estados Unidos e Japão. A participação deles para o crescimento mundial. Tá? Aquele primeiro ciclo que eles falam, tá? Então, basicamente, foi a Europa, Estados Unidos e Japão que fizeram o mundo crescer. Depois da Segunda Guerra Mundial, já tinha uns outros países também, tá? Além desses três. Teve Coreia, teve Taiwan, tá? E agora, de 2000 a 2030, a participação do G3 vai ser muito menor. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que o mundo está se globalizando e o crescimento está sendo mais por igual. Não existe aqueles poucos países ricos mais. Agora está todo mundo ficando rico. Que isso, hein? Voltando para o futuro, né? Back to the future, share of global output. Volta ao passado, sei lá o que é isso. Volta para o futuro. Então, a China sempre foi um grande país, tá vendo? A Índia também. Então, isso aqui deve ser Angus Médios, tá? Eles também trabalham com Angus Médios. Então, a China sempre foi grande, né? Os Estados Unidos com a Europa relativamente pequenos. Cadê os Estados Unidos aqui?
cresce. Estados Unidos era zerado praticamente, nem existia, era menor que o Brasil. Começou a aparecer aqui. A Europa, né, e o restante do mundo. O que está acontecendo então? A China com a Índia, que eram grandes, ficaram pequenas, tá vendo? Depois da Guerra do Ópio, o Império Britânico dominou eles, e agora eles estão voltando a ser parte do que eles eram no passado. A Europa está encolhendo, tá vendo? Os Estados Unidos, aqui em 2000 ainda estava muito grande, tá? Talvez o auge, mas agora já está encolhendo. E o restante do mundo, que sempre foi inexpressivo, hoje está tendo uma importância significativa. Já, tá? E provavelmente vai continuar sendo significativo. O PIB em 2010, deixa eu ver, aqui não é per capita não, é em bilhões de dólares, né? Então o que está acontecendo? A China vai aumentar muito, a Índia vai aumentar muito, a Ásia emergente vai aumentar muito, o Japão aumentar pouquinho, tá? Vai continuar relativamente grande, quase igual ao do Brasil, né? A América Latina, mas a gente repara então que a Índia e a China que vão crescer bastante. Principalmente a China, ela não vai crescer tanto percentualmente, tá? Mas como ela vai partir de uma base maior, essa área aqui que interessa para o Brasil. Isso aqui é o efeito China. E depois que o efeito China começar a perder impulso, vai vir a Índia e o restante da Ásia. Tá? Então tem muito efeito China para acontecer ainda. Aqui o PIB per capita, tá? Estados Unidos, Europa e Japão vão continuar com um PIB per capita grande, mas a China também vai ter um PIB per capita relativamente grande. Aqui está falando do crescimento das exportações mundiais, né, nos períodos selecionados, vamos lá. Então, de 2010 a 2030, eles estão prevendo 5,3% de crescimento. De 1990 a 2008 foi 6,5%. Então, isso aqui foi um boom, tá? Foi uma nova globalização. De 73 a 1990 foi um crescimento baixo por conta das duas crises do petróleo, tá? 73 e 79, jogou o mundo em recessão e arrebentou com o Brasil isso aqui. De 1950 a 73 foi, né, o pós-Segunda Guerra Mundial, um período de paz, então o crescimento foi muito forte e provavelmente nunca mais voltará a este tamanho. Isso aqui foi um crescimento fenomenal. A gente consegue crescimentos maiores quando você parte de uma base menor. Quando a base já está muito grande, você tem dificuldade. Por isso que a China não vai crescer mais tanto quanto cresceu no passado. 1913, 1950, o período das duas guerras mundiais, tá vendo? Então não cresceu. Então o pessoal fala, não, tem que ter guerra. Tem que ter guerra nada, porra. Tem que ter paz. E de 1870 a 1913, provavelmente um período de paz também, o mundo cresceu relativamente. O que é isso? Está falando que agora, o que vai acontecer? As commodities vão ter muita importância. Vai ter muita importância porque os manufaturados vão perder uma parte da importância. Vai ter muita importância, gente, porque tem muita gente produzindo manufatura, tá? A China entrando, a Índia, e quem produz commodities é que ficou em minoria. Então, por isso que o preço das commodities está aumentando, porque as commodities estão sendo mais importantes. Trabalhar, você tem mão de obra em qualquer lugar do mundo. Recurso natural você não tem. Então, os produtos agrícolas, o Brasil está bombando, tá? Aqui não está aparecendo crescimento, provavelmente que o Brasil está roubando margem de outro país. E minério de ferro e outros produtos minerais, tá? Combustíveis, então o Brasil está bombando também. Então o Brasil está muito bem nessa nova ordem econômica mundial. Aqui está o crescimento dos emergentes, tá? 91. Não vou pegar aqui o PIB mundial, né? Aqui as economias avançadas, tá vendo aqui o mundo como médio. Então, se você pegar 1991 como 100, o volume de exportação está aumentando muito nos países pobres, tá? Nos países ricos praticamente não está aumentando. Então essa que é a grande diferença dessa nova ordem econômica. Então um pouco vai acontecer a previsão, tá? E um pouco já aconteceu. Não é que vai acontecer, metade já aconteceu, outra metade está por acontecer. Aqui a gente repara que os Estados Unidos estão perdendo margem, tá? E a Ásia está ganhando margem. A Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, ela se recuperou, tá? E agora vem perdendo margem também. Os outros países pequenos aqui, as outras coisas, fica meio difícil de analisar, tá? Mas, em suma, os pobres estão aumentando sua margem e o G3, Estados Unidos, Europa e Japão, perdendo. Outra coisa bem interessante também são os maiores portos do mundo, tá? Em 1989 nós tínhamos aqui uma relação, tá? Aqui acho que a China nem aparecia, tá? Aí depois a China começou a aparecer, ó. E aqui agora, Singapura, o que é? É um entreposto comercial, tá? Não é bem um país. Agora, Xangai na China, Hong Kong é da China, Shenzhen, que eu nem sei como é que pronuncia isso, na China,
Coreia, tá vendo? Estados Unidos, China, Emirados Árabes Unidos, China. Então a China está dominando o mundo, está dominando o comércio mundial, tá? A China e alguns outros países. Outra coisa muito interessante, o que que é? É o quanto é que a China ainda tem potencial para crescer. O Japão cresceu muito, gente, nos últimos anos. Só que o Japão partiu de um PIB per capita de 5.261 dólares para 40 mil dólares, vamos botar arredondado, né? A China, gente, ela partiu de 283 e está com 3.650 em 2009, tá? Então, o que que significa isso? Aonde que a China está onde, aqui, gente, foi aonde que o Japão teve um milagre econômico dele. Então, quer dizer, a China ainda tem muito pano para manga. Ainda dá para a China crescer muito ainda. O pessoal, não, o crescimento da China vai acabar, vai acabar. É claro que vai diminuir. Crescer igual no passado não tem mais condição, porque o mundo não aguenta fornecer commodities para a China crescer nesse tanto. Por quê? Por causa da população da China. É 1.335 bilhões. É 10 vezes maior do que a do Japão. Então a pessoa fala, mas falaram que o Japão ia passar os Estados Unidos e não passou. Mas é evidente, é o tamanho da população do Japão. Agora a China não vai passar, a China já passou, nas minhas contas, né? Então, os outros crescimentos rápidos, tá? Tivemos vários, tá? Eles pegaram aqui 30 anos, ó. Então a China cresceu 9,9%, em média, Japão 6,8%, Coreia 7,3%, Taiwan 9%. Mas então a China tem muito ainda para crescer. O Japão parou de crescer porque ele bateu no teto. Quando o PIB per capita encosta no PIB per capita americano, dos Estados Unidos, não tem como você passar essa barreira. Então a China tem muito para crescer ainda. Os preços do... Aqui é zinco, né? Zinco, que mais tem? Zinco e prata, né? Eu gosto de trabalhar mais, aqui preço nominal está aí embaixo, eu gosto de trabalhar mais com os preços reais. Então antigamente era muito caro, tá? Antes da Primeira Guerra Mundial caiu e agora está recuperando os preços dos metais. O que eu gosto de trabalhar mesmo é com combustíveis. Por que combustível? Porque os produtos agrícolas do Brasil, eles são substitutos, eles são combustíveis praticamente, biocombustíveis, né? Então o preço dos combustíveis interessa muito para a gente tem aqui o trigo, tá? E o petróleo. Então o que aconteceu? O preço do trigo, vamos botar os alimentos, né? Era muito caro, tá? Caiu ao longo do tempo devido à Revolução Agrícola. O que é a Revolução Agrícola? Você tem defensivo agrícola, você tem maquinário, você tem tecnologia, sementes geneticamente modificadas. Então, isso tudo fez com que caísse o preço de produção dos alimentos. E nós temos, por outro lado, o petróleo antigamente era caro, ficou mais barato porque conseguiu produzir com mais eficiência, né? Aqui o primeiro choque do petróleo, em 79 o segundo choque do petróleo, e depois caiu, tá? Por quê? Porque o mundo não aguentou pagar esse preço. Aí subiu bastante, teve a crise de 2008, o mundo não aguentou pagar de novo, tá? E deu uma caída, mas agora já subiu relativamente, né? Então o que significa isso? Hoje o preço do petróleo aqui em cima puxa o preço dos alimentos para cima por causa do etanol, dos biocombustíveis. Se o alimento não der preço, você produz petróleo com as terras. Então hoje o preço dos alimentos vai acompanhar o preço do petróleo e é por isso que o Brasil está bombando. O Brasil está produzindo bastante petróleo, produzindo bastante etanol e principalmente produzindo soja e outros alimentos para o mundo. Então, apesar do petróleo e do minério de ferro estar bem, eu acredito mais no nosso potencial do agronegócio. O agronegócio brasileiro é que é a menina dos meus olhos, é isso que eu olho bastante. Então, qual que é a conclusão que eu chego com esse relatório do Banco Santander? O Brasil vai ganhar muito nas próximas 2 décadas, tá? Que eles falam até 2030. E já ganhou muito de 2002 a 2011. É isso aqui, para mim, que já foi o novo milagre econômico do Brasil. O Brasil aumentou o PIB de 500 bilhões para 2,5 trilhões de dólares. É muita coisa, quintuplicou o PIB. E aqui, agora de um outro site, tá? Que o Marco me mandou, a nova divisão das exportações brasileiras. Então, vamos lá. Estados Unidos e Europa perdem importância relativa, Ásia dispara e a América Latina cresce. Então vamos lá. Ó. Aqui estão as exportações do Brasil em 2002. Apenas 60 bilhões de dólares. Exportações do Brasil em 2011.
256 bilhões. Então, isso, gente, é o novo milagre econômico brasileiro. É a capacidade do Brasil de exportar e vender caro. E além da gente estar vendendo muito, a gente está obtendo excelentes preços. Então, isso é o efeito China, isso é o novo milagre econômico. Mas vamos analisar detalhadamente. Ó. Quem está em azul aqui é quem está aumentando de importância. Quem está em vermelho é quem está perdendo. Quem está perdendo? Então, o Oriente Médio ganhou, a África ganhou. Os outros, tá? Todos os outros, relativamente, perdeu um pouquinho. Os Estados Unidos é o grande perdedor, tá? Perdeu muita importância para o Brasil. Ele era 25%, 26% praticamente das exportações brasileiras. Hoje é apenas 10%, ou seja, caiu quase que para um terço. Tá? Vamos botar, né? Caiu 2,5 vezes. Né? A Europa era muito importante, está quase igual aos Estados Unidos, continua muito importante, mas relativamente perdeu um pouco da importância. Por que a Europa é importante para o Brasil? Porque a Europa compra alimentos do Brasil. Tá? Então, os Estados Unidos, gente, esquece. Estados Unidos não tem mais importância no Brasil. Quem tem importância? É a Europa, tá? Porque compra alimentos e eles dependem da gente, então não tem por que a gente ficar puxando o saco deles. A América Latina, por que está importante hoje? Porque o Brasil ele compra produtos, monta aqui no Brasil e vende para o resto da América Latina. Então, o Brasil virou um player nas manufaturas local, tá? Aqui na América Latina, o Brasil é um grande player nas manufaturas e um player mundial de commodities. Então, por isso, como a América Latina vende commodities para a China, ela ganha dinheiro para comprar do Brasil. Então, isso aqui também é um efeito colateral do efeito China. E a Ásia, que é o efeito China propriamente dito, que pulou de 14,6 para 30, ou seja, dobrou o espaço da Ásia e deve continuar aumentando nos próximos anos. A China já é o maior comprador isolado do Brasil, passou os Estados Unidos, então está tudo certo. Falou, moçada?